nós vamos falar sobre Shavuot. Os irmãos se lembram que 2 semanas antes da festa, eu começo a falar sobre a festa. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre Shavuot, sobre um aspecto interessante da festa. Eu disse que haveria de falar sobre uma fruta, que ela é conhecida inclusive como superfruta. E eu acho que não sei se alguém conseguiu descobrir que fruta é essa da qual eu vou falar. Apresento aos irmãos então o nosso tema de hoje, a romã. Nosso versículo-chave é: porque o Eterno teu Elohim está te levando a uma boa terra, uma terra de trigo, cevada, uvas, figos e romã, uma terra de oliveiras que emana azeite e tâmara, mel. Eu queria te dizer uma coisa: nós estamos indo para essa terra. Amém. Nós estamos entrando numa boa terra. Eu gostaria que você pudesse ter noção disso, porque às vezes a gente chega aqui para você e traz uma palavra, e para as pessoas que vão assistir a gente também nesse vídeo, queria dizer uma coisa: creia naquilo que o Eterno vai fazer. Amém. Porque o Eterno já está fazendo. Amém. Entendeu? O Eterno já começou a fazer. Ok? Então, essa terra é a terra na qual nós vamos entrar e nós vamos pisar nela. E você vai ver o quanto o Eterno vai entregar nas suas mãos a partir de Shavuot. Amém. Se prepare, porque Shavuot é a terra, é o momento na qual a terra vai começar a dar o fruto para você. Vamos ver uma outra coisa. São 7 as frutas que tem ali, tá, irmãos? 7 é tempo de plenitude. Se prepare, porque você vai entrar na plenitude da tua colheita. Amém. A romã, ela aparece 4 vezes nas escrituras. E aqui tem uma curiosidade interessante, porque enquanto eu estava analisando a questão da romã, ela aparece 2 vezes ligada ao Kohen Gadol, ao sumo sacerdote. E 2 vezes ela está ligada à amada do rei. Então, 2 vezes ao sumo sacerdote e 2 vezes à noiva. E aqui tem uma coisa interessante, porque o 4 ele é o número do mundo, mas ao mesmo tempo aqui 4 são 2 mais 2. Então, a romã, ela tem algumas coisas que é para dar para todo mundo, mas sai do sumo sacerdote e vai para a noiva. E quais são os mistérios que a romã guarda? Quais são as coisas que a romã tem para nos oferecer, que está dentro da plenitude do Eterno, e que saem do sumo sacerdote e vêm para a noiva? Que coisas são essas? Vamos ver quais são as primeiras? A primeira, eu quero mostrar uma coisa para os irmãos que está associada à gematria da romã. A gematria da romã, quando nós fazemos a redução, ela dá 8. 8 é número de recomeço. Primeira coisa é que a romã fala para mim e para você: nós vamos recomeçar com o Eterno. Amém. Por quê? Porque a romã, ela tem 613 caroços dentro dela. Abra uma romã e conte. São 613 carocinhos. Esses carocinhos, eles nos remetem a 2 coisas: a obediência que gera recomeço. Ou seja, mais uma vez eu vou me lembrar o seguinte, que a romã fala para mim, ela me ensina a obedecer as mitzvot de Elohim. E enquanto eu obedeço, eu estou sempre recomeçando novamente com o Eterno. E isso é uma coisa interessante, porque Shavuot é tempo de nós mais uma vez exercitarmos a nossa obediência. Para entrar na plenitude tem que obedecer antes. Se eu obedeço antes, eu entro na plenitude e a cada mitzvah, cada mandamento obedecido me dá um novo recomeço. Ok? Vamos ver mais uma coisa interessante aqui? A romã, ela tem várias associações. A primeira delas é que é um símbolo de integridade. Por que é integridade? Porque quem obedece é íntegro. Desobediente não é íntegro.
Desobediente, já a própria palavra diz o que ele é. Mas o íntegro, ele não se preocupa em se justificar. O íntegro, ele não se preocupa com qualquer palavra ruim ou com qualquer notícia que possa chegar a ele, porque pela sua integridade, ele sabe que a justiça está do seu lado e que a vitória está com ele. O Talmud fala também que a romã, quando ela está associada com a túnica do sumo sacerdote, ela era usada para expiar o pecado de Lashon Hará. Por quê, irmãos? Porque enquanto a Lashon Hará é para degradar a vida de alguém, a romã, ela me faz obedecer e evitar a Lashon Hará, evitar fazer maledicência, falar mal dos outros. Que coisa feia, né, irmãos? Falar mal de alguém. Nós nunca devemos abrir a boca para falar mal de ninguém, seja quem for. Nós temos que abrir a boca para profetizar a bênção do Eterno sobre a vida daquelas pessoas, sejam elas quem forem. E o sumo sacerdote, quando ele carregava as romãs, que eram feitas, eram bordadas na sua túnica, na sua parte inferior, junto com os sininhos, ele lembrava o seguinte: toda vez que o sininho tocava, ele lembrava de Lashon Hará, ou seja, eu tenho que abrir a boca, e a minha boca tem que ser um manancial de vida, não é para falar mal de ninguém, não. A palavra diz que uma mesma fonte não pode produzir dois tipos de água, ou é água doce, ou é água salgada. Dá para sair as duas da mesma fonte? Não dá, irmãos, na natureza isso é impossível. Então, a nossa boca, ela tem que ser aberta para que nós possamos trazer a doçura do Eterno sobre a vida das pessoas, não salgada. Nossa boca é fonte de água doce. Uma coisa também interessante é que essa túnica, ela avisava enquanto o sacerdote estava entrando. E quando ele entrava no Santo dos Santos, e quando ele estava oficiando, ele tinha que tomar cuidado realmente com a maledicência, com a Lashon Hará. Esse, irmãos, é o pecado que produz a lepra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com aquilo que nós falamos. Shavuot é tempo da gente se lembrar também de obedecer aos mandamentos, e para obedecer nós temos que guardar nossa língua de todo o mal, em nome de Yeshua. Vamos dar uma acelerada aqui. O outro lugar do Talmud, no final de Hagigah, o povo judeu é comparado às romãs. O Talmud explica que o versículo, o teu tempo é como um pedaço de romã, é interpretado como significando: até os mais vazios entre vocês estão repletos de boas ações, como a romã, que está repleta de sementes. Lógico que você sabe que eu e você estamos procurando ardentemente obedecer ao Eterno, e até aquele que é menos obediente, ainda assim continua sendo obediente e repleto de coisas boas, como a romã. Mas para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar no caminho da obediência, ou seja, eu tenho que ter a noção dos mandamentos e tenho que estar caminhando para guardar tais mandamentos. Outra coisa interessante é a cura. Você sabia que o suco de romã cura? Se os irmãos não sabiam, olha aqui, ó. Ele é usado para tratar dor no peito, tosse crônica. Ela, quando ela é misturada com outros ingredientes, ela pode inclusive aumentar o apetite. Se tem alguém que não come, aí vai dar um suco de romã misturado com algumas outras coisas, você vai comer até as portas da sua casa. Os irmãos não querem comer as portas. A porta também deve ter um gosto ruim, né, irmão? Mas tudo bem, então pula essa parte. Então, como a romã, ela está associada às mitzvot. Isso significa que quando eu e você cumprimos uma mitzvah, essa mitzvah nos cura. Vou repetir isso. Se a romã está associada às mitzvot, isso significa que cada vez que eu cumpro
essa mitzvah tem o poder de trazer cura sobre a minha vida, sobre a minha alma, o meu espírito e o meu corpo. Todo o meu ser será curado, assim como a romã pode trazer cura para aqueles que dela necessitam. Então, enquanto eu for obediente, o Eterno vai trazer cura, Ele se tornará a nossa cura em nome de Yeshua, tanto do corpo, da alma, quanto do espírito. Uma outra coisa interessante é que a romã, ela tem um aspecto nutritivo muito bom. Então ela é conhecida como uma superfruta, tá? E ela protege o corpo contra doenças cardíacas, diabetes, artrite reumatoide e câncer. Ela retarda o poder do envelhecimento na nossa vida. Toda vez que eu cumpro o mandamento, como é que eu fico? O meu organismo fica protegido de todos os lados contra os ataques do maligno. Eu fico livre de doenças e fico mais jovem. Os irmãos não querem ficar mais jovem, então eu quero ser obediente, ficar cada vez mais jovem, bonito, charmoso e cheiroso em nome de Yeshua. Você entendeu, irmão? Então, se a romã, ela está associada aos mitzvot, isso significa que enquanto eu obedeço, ela se torna tudo isso para mim. Ou seja, ela combate todas as enfermidades da minha vida e me ajuda a ter longevidade. E uma outra coisa, eu tenho na mão, não uma super fruta, mas uma super palavra, que é capaz de me dar vida e vida em abundância. Amém. Então, enquanto eu for obediente, isso aqui vai funcionar para mim como aquilo que vai trazer bênçãos para a minha vida. Enquanto eu for desobediente, este livro vai trazer morte para mim. Por isso, a Bíblia diz que a palavra do Eterno é como uma espada de dois gumes, ou seja, ela corta tanto para um lado quanto para o outro. Ela pode me abençoar ou pode me amaldiçoar. Portanto, eu tenho que ter cuidado no manuseio dessa palavra e no uso dela, para que essa palavra possa trazer bênção para a minha vida. Então, essa palavra associada à romã mostra para a gente o seguinte, que em Shavuot é tempo da gente obedecer ao Eterno, e esta obediência fará algo tremendo pela minha vida, trazendo tudo isso que eu expus aos irmãos. Que esse seja um tempo de bênção e vitórias para nós, enquanto formos obedientes à palavra do Eterno. E que, assim como a romã, quando se abre e se vê aquele monte de caroços, assim seja a nossa vida. Quando a nossa vida for aberta diante de todos, que nós possamos ter bons frutos, assim como as grandes e poderosas sementes da romã, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, querido? Amém?